Nesta aula, vamos ver mais em detalhe o fenômeno da religião. Para definir a religião em geral, né, podemos dizer que é a resposta que o ser humano dá ao sagrado. É o modo como o ser humano, digamos, concretiza como devo me relacionar com o sagrado, como devo me conversar com o sagrado, vamos dizer assim, né? Que devo fazer para dar ao sagrado o status que ele deve ter na minha vida e na vida da sociedade. Portanto, quer dizer, quais as formas de dar culto ao sagrado, ou seja, os ritos, né? E as maneiras de comportar-se. Por que isso? Só para, digamos, fazer um brevíssimo resumo, né? Como a religião tem como centro ou núcleo do sagrado, a primeira aula foi sobre o sagrado. Por que estamos falando desses temas numa sequência que, na verdade, é prioritariamente de filosofia? Porque a própria filosofia não nasce no vácuo. Muitas vezes, nas histórias de filosofia, ela é apresentada como se ela aparecesse do nada enfim, né? Fosse uma tentativa de examinar o mundo tal como ele se apresenta. Na verdade, as religiões já são essa maneira de entender o mundo, né? Vimos isso na aula passada. E essa maneira de entender o mundo formata as pessoas, ou seja, formata intelectualmente as pessoas, formata uma determinada cultura. Algumas religiões podem formatar várias culturas diferentes, né? Concretamente isso acontece com o cristianismo, e ao mesmo tempo, quer dizer, pode haver um casamento, né? Entre cultura e religião total, né? Então, essa religião só se sustenta dentro desta cultura. Muito bem. E por que esse primeiro grupo de ideias, as ideias que eu chamo de pré-filosóficas? Justamente porque essas ideias pré-filosóficas são aquilo a partir do qual os filósofos vão começar a pensar, a raciocinar, e vão tentar transformar isso em formulações claras e simples. Bom, isto era o ideal da filosofia, pelo menos até os gregos. Hoje em dia, nem se procura ser claro nem simples, né? Pelo contrário, os filosofeiros, os filósofos menores, tentam mostrar como extremamente refinados e superiores ao comum dos mortais pobres e ignorantes, né? Por meio de uma linguagem extremamente hermética, fechada em si mesmo, que mais ninguém entende, né? Infelizmente, por isso, a filosofia hoje perdeu o prestígio totalmente, se tornou algo para um bando de poucos especialistas em faculdade, que o ser humano normal talvez veja rapidamente no ensino médio, mas que depois tenta esquecer o mais rápido possível. Embora, sem saber, ele continua formatado pelas ideias filosóficas da sua cultura. Muito bem, então o tema da religião, né? A religião, digamos, tem como núcleo o sagrado. E o sagrado, para resumir um pouco o que vimos na aula passada, é aquilo que entendemos como superior a nós, infinitamente superior a nós, eterno, imutável, imensamente poderoso, porque deu origem ao mundo e que, por sua vez, pela sua grandeza e pelo seu status, é a finalidade do mundo. O mundo inteiro existe para a veneração do sagrado. Todas as religiões antigas tinham a consciência de que o sagrado é intocável. Diante dele, experimentamos o que um autor do século XIX chamou de ó.
em inglês, AWE, mas que corresponde àquilo, digamos, à interjeição que a imensa maioria de nós tem diante de algo que nos supera. A gente diz, oh, né? E o ó significa, ao mesmo tempo, o reconhecimento de algo que é esmagador, algo que uma vez visto, digamos assim, passa, ultrapassa, arrebenta todas as nossas categoriazinhas, os nossos caixotinhos mentais, né? E diante do qual a gente experimenta ao mesmo tempo uma admiração sem tamanho e um medo em certa escala, né? Aquilo que classicamente se chama o temor de Deus. O núcleo do sagrado, por sua vez, em geral o sagrado é entendido pelos seres humanos como o divino, como um Deus que pode ser entendido pessoalmente ou pode ser entendido como uma força ou uma energia, por um termo genérico desses, impessoal. A diferença é, se é um Deus, ele é pessoal, portanto, é alguém com quem se pode conversar. Se é apenas uma força ou uma energia, ele é um troço indefinido com o qual não se pode conversar. É uma determinação, é um negócio que faz com que as coisas sejam do jeito que são, e pura e simplesmente é isso mesmo, e você está submetido a isso e não tem modo de se relacionar nenhum com isso. Isso determina, por sua vez, que haja todo mundo, digamos, pelo menos quando eu era mais jovem, agora eu tenho a impressão que já não é bem assim, mas quando eu era mais jovem, sei lá, 20, 30 anos, havia um monte de gente que se declarava, vamos dizer assim, algo como um agnóstico, não sei, né? Um monte de gente que estava à busca de religião, isso continua a haver, né? E o grande argumento desse pessoal dizia, quer dizer, eu queria encontrar uma religião verdadeira, né? Eu queria ter um jeito de relacionar-me com Deus, mas existem milhares de religiões, né? E, portanto, não tem jeito, não é possível isso. Então, vamos destruir essa ideia básica e vamos dizer uma coisa que na verdade, muito mais real. Existem apenas 2 tipos de religião. Um deles tem 2 formas básicas, né? Embora uma delas praticamente esteja extinta, né? E a outra é uma que está em crescimento, né? E tem a tendência a dominar o panorama religioso da humanidade com o correr do tempo. Muito bem, então vamos ver quais são os 2 tipos. O primeiro chama-se panteísmo. E o panteísmo, de onde nasce? Ele nasce da ideia, evidentemente, de um Deus originário, o Deus Altíssimo. Muitas vezes, já como dito na aula anterior, não aparece. Mas o Deus originário, né, é entendido, pode ser, e vamos usar o hinduísmo como uma explicação, porque o hinduísmo nos dá uma série de dados concretos básicos e que são logicamente derivados daquilo que, dos conceitos básicos que vamos expor agora, né? Então, o hinduísmo entende o universo como uma geração a partir de Brahma. Então, Brahma, às vezes, dependendo da corrente hinduísta, né, pode ser Vishnu, mas o mais natural, o mais normal seria Brahma, né? Brahma que não é nada a ver com a cerveja não veio da Índia, Brahma vem de um alemão, né, que fundou uma cervejaria aqui, salvo engano, no Brasil, e tinha o nome da cervejaria dele era Brauerei, cervejaria, Anton Heinrich Matzke, que era o nome dele.
Antônio Henrique Matzke. Daí ele fez a síntese do negócio e pôs o BR de Brauerei, o A do Anton, o H do Heinrich e o Ma do Matzke. Então virou Brahma. Nada a ver com a divindade hindu Brahma. Muito bem, Brahma aparece como o Deus originário. O que um Deus faz? Se ele é pessoal, ele se conhece, ele conhece, né? Toda pessoa conhece, nós conhecemos, até os animais conhecem. E, num certo sentido muito distante, até as plantas conhecem, elas têm uma certa relação com o mundo. Acontece que, se só Brahma existe, só o Deus central, não o Altíssimo, mas o central existe, né? O que ele tem para conhecer? Ele tem para conhecer a si próprio. Então, ele se conhece. Conhecer-se significa que ele vai gerar uma imagem interna de si próprio, né? E essa imagem é um Deus que se conhece, é uma imagem perfeita dele mesmo. Portanto, o Deus Supremo gera uma ou mais imagens de si próprio. Pensem em vocês mesmos. Vocês acreditam que se conhecem. Lá pelos 25 anos. Depois vem os dissabores da vida, os problemas, as dificuldades, e aí vocês aperfeiçoam o seu grau de conhecimento de si mesmos. E depois a sua esposa vai convencer vocês que vocês não se conhecem e vai, né, transformar, vai levar você a ter uma ideia completamente diferente de si próprio. E depois as canalices e os grandes erros que você comete, gravíssimos, né, vão fazer com que você tenha mais uma ideia maior de si próprio. Claro, no divino não há necessidade desse processo, né? Então, Brahma vai se conhecer perfeitamente de uma forma, mas pode se conhecer perfeitamente de outra forma, e pode se conhecer perfeitamente de outra forma ainda, e assim por diante. Portanto, o Deus gera imagens de si próprio. Mas para as imagens serem distintas, elas têm que ter uma leve imperfeição para poderem distingui-las uma da outra. Se fossem absolutamente perfeitas, seriam simplesmente iguais entre si. Então, ele gera várias imagens de si mesmo, né? Na origem, digamos, do hinduísmo, isso é representado pelo ovo cósmico. O ovo cósmico é o Deus Altíssimo, a fonte de toda a origem, que boia no oceano do caos. Essa é uma imagem mítica, narrativa, para explicar a mesma coisa que o hinduísmo posterior pôs nesses termos mais lógico-racionais que eu expus, né? E que vocês verão que ainda não são 100% lógico-racionais. Então, o Deus gera imagens de si próprio. Essas imagens, por sua vez, também se conhecem, né, e geram imagens delas mesmas. Esse processo se repete por algo que na matemática se chamaria fractal. Esse processo se repete N vezes, 10, 15, 20, 40, 50. No hinduísmo é um número absurdo de vezes e, literalmente, o número de deuses no hinduísmo é incontável. Então, possivelmente haveria uma infinidade de deuses, que são todas imagens dos deuses superiores, que são imagens dos deuses superiores, que são imagens dos deuses superiores. Portanto, no fundo de uma visão panteísta do mundo, né, há, na verdade, o conceito de uma única divindade reitora do universo, que rege o universo, que administra o universo. Isso, por sua vez, se traduz em Brahma, que surge
do Deus Altíssimo dentro do ovo cósmico, né? A gema do ovo cósmico é representada por algo que pode ser uma espécie de, perdão, a clara do ovo cósmico é representada por algo que, na hora que vocês quebram um ovo, vocês começam a perceber que você tem um núcleo central, a gema, e em volta a clara. E a clara tem fios, né? Às vezes nem é possível tirar a clara inteira do ovo, pelo menos assim na primeira quebrada. Então, esses fios, na mitologia hindu, são representados por 7 serpentes. Falei de que os deuses antigos, nas religiões antigas, são associados em todas as fases. Cada deus também tem uma representação do número, e no Deus perfeito tem o número 7, que é um número primo, indivisível por qualquer outro. Portanto, é uma espécie de número blindado, né? Então, por isso, 7 serpentes que correspondem aos fios em que está estruturada a clara, né? São aquilo na qual boia, aquilo que sustenta o Deus Altíssimo. E do umbigo do Deus Altíssimo nasce Brahma. E Brahma tem várias faces, várias cabeças, várias formas de se conhecer, porque ele olha para a totalidade do mundo, ou seja, ele olha para todos os lados simultaneamente. Brahma, por sua vez, gera Vishnu e Shiva. Vishnu é representado em cor azul, Shiva em cor branca. Vishnu é o elemento, digamos, mais noturno do mundo, o elemento mais negativo do mundo, o elemento mais, né? O elemento menos agradável. Shiva é o elemento mais agradável. Poderíamos dizer, simplificando excessivamente, bem e mal, né? Clareza e escuridão, e dificuldades. Então, aqui no hinduísmo não é claro isso, mas é um embrião da segunda versão do panteísmo que a gente verá daqui a pouco. Muito bem. No final desse processo, claro, cada passo em que o Deus gera ou concebe ou emana o círculo seguinte, esse círculo seguinte é um pouquinho mais imperfeito do que o ciclo anterior. Portanto, no final do processo, que eu chamo de religião em casca de cebola, né? Quer dizer, você tem uma série de cascas concêntricas divinas. No final da cebola, o que você tem? Uma casca seca, que protege da exterioridade, né? Essa casca seca da cebola é a matéria. É a última emanação. É a forma mais externa e a forma mais imperfeita do divino, a ponto de praticamente não ser mais divina. As almas humanas são o penúltimo círculo do divino. E as almas humanas, de tão imperfeitas que são, pecam, erram, cometem o mal. Reparem, todo esse ciclo, digamos assim, né, de gerar círculos concêntricos de divindade e que acaba na matéria, tem a sua duração e as suas fases. Lembram de que o sagrado é concebido como cíclico, em parte, né? Pois muito bem, então, esse ciclo de emanação do mundo a partir do divino central, a partir de Brahma, é um círculo que será complementado pelo retorno de toda a realidade a Brahma. Isto está presente também no cristianismo. São Tomás fala do réditus, do exitus, da saída da criação de Deus, né? E do réditus,
que é o retorno da criação a Deus, no final. Muito bem. Então, o Apocalipse, com que tanta gente se preocupa e que tal, né? Não se preocupem, é fundamentalmente um retorno a Deus, uma divinização do mundo no cristianismo, não no panteísmo. No panteísmo é uma reabsorção, ou seja, quer dizer, as almas humanas, na medida em que retornam depois de uma série de ciclos de encarnação e desencarnação, depois que elas retornam desse ciclo que, na exterioridade do ciclo geral, elas acabam se fundindo de volta em Brahma e deixam de ter individualidade, deixam de ser pessoas. Então, esse é o panteísmo básico. O universo, sobretudo divino, emana uma série de etapas, uma série de cascas de cebola do divino, chega ao seu grau extremo. Nesse grau extremo, você passa por uma série de fases de exílio da divindade, da sua condição divina, você, alma humana, né, estando presa na matéria, né, e no final você retorna para o divino e perde a sua individualidade. Portanto, o ideal é a não existência. Então, esse é o hinduísmo, que é o maior e o mais seguido de todos os panteísmos que há sobre a face da Terra. Há uma série de outros panteísmos. Também é assim, por exemplo, o taoísmo, inicialmente entendido da maneira que vamos explicar daqui a pouco, como um monoteísmo, derivou e acabou se tornando um panteísmo desse tipo, né? A filosofia chinesa praticamente não fala desse processo, portanto, quer dizer, não fala muito. A religião chinesa básica ainda é muito de adoração de espíritos e demônios, sem um mito único que seja propriamente panteísta. O budismo tem uma base panteísta, embora simplifique muito a sequência de emanações a partir do centro, né? E considere tudo cada vez menos real, até o ponto de que a matéria e o mundo material são apenas fumaça, são apenas uma espécie de imagens em uma tela de cinema, mais nada, né? Mas continua mantendo o elemento da encarnação das almas como um castigo para os pecados cometidos e como uma chance de se purificarem e retornarem ao divino, né? Depois, então, as grandes religiões panteístas, hinduísmo, budismo, taoísmo, os diversos esoterismos, o neoplatonismo criado na antiguidade, uma espécie de filosofia religiosa ou religião filosoficada. O neopanteísmo está na base de muita coisa do pensamento moderno, né? E se traduz de forma pura como um panteísmo, por exemplo, nos movimentos esotéricos, Rosa Cruzes, etc. e tal, né? E se traduz também no ateísmo e no materialismo, né? Curiosamente. Como assim se vai dizer? Para o materialista, a matéria é o elemento central, é o ser. A matéria é. O resto são conformações que a matéria assume. A essas conformações, esse conjunto de conformações materiais, a gente chama de natureza, né? Portanto, como dizia um cientista famoso, não necessito da hipótese de Deus. Não necessito de algo que tenha criado a matéria. Desde sempre houve matéria. O Big Bang é a expansão da matéria, pura e simplesmente, né? Tanto assim, e é ridículo o argumento que dizem, bom, vocês dizem que antes da matéria tinha que haver Deus para criar a matéria e estruturá-la, né? Mas aí eu vou precisar explicar de onde surgiu Deus, né? A resposta é, pura e simplesmente,
Nenhuma religião de nenhuma época jamais pensou que o Deus Altíssimo tivesse que ser criado. Ele é eterno, imutável, sempre existiu e sempre existirá. Ele é a fonte do universo, ele é a fonte da matéria, né? Não precisa ser explicado, né? Ele, na verdade, é a explicação para a matéria. O argumento materialista, digamos, pressupõe já o materialismo. Não, esse Deus teria que ser material, portanto, teria que ser criado. Não, né? Quer dizer, às vezes, digamos, isso aí mostra uma ignorância assim supina da parte dos ateus. Eu fico abismado com a falta de capacidade de raciocínio, às vezes. Mas, enfim. Então, essa matéria, ou essa natureza material, ela precisa ser autoestruturante. Acontece que para ter uma estrutura logicamente cognoscível, ela precisa ser inteligente, ela precisa saber, ela precisa conhecer-se a si própria, né? Para poder estruturar-se a si própria, né? E aí se diz, cara, desculpa, mas cadeiras não se autoestruturam, não posso simplesmente pegar um monte de plástico, um monte de sei lá, ferro, madeira, etc. e tal, espuma, deixar tudo num monte que ele se autoestrutura. Não, né? As coisas não funcionam assim. Árvores não se autoestruturam, etc. A teoria da evolução na sua forma original em Darwin, não nas formas posteriores e muito menos no que está sendo descoberto atualmente, a teoria da evolução era uma tentativa de explicar como a matéria se autoestruturaria, né? Mas, por sua vez, quer dizer, tem um monte de inconvenientes. O que hoje chamamos de evolucionismo já não é mais o darwinista, né? Bom, e assim por diante. Então, todos esses aspectos, né, mostram que o ateísmo e o materialismo que está por trás do ateísmo é uma religião panteísta autêntica. E basta ver o modo como eles atacam visceralmente, com os seus argumentos circulares internos, né, todas as religiões externas paralelas. Ou seja, como qualquer religião, tem pretensões de verdade e não querem receber mais nenhum. O panteísmo tanto pode ser formulado de maneira mítico-narrativa, como pode ser formulado de maneira lógico-filosófica, embora tenha um grande problema de fundo, né? Qual é esse problema de fundo? Neste plano, entre aspas, já é uma ideia panteísta, só o fato de usar a palavra plano. Neste plano da temporalidade, eu observo que há bem e mal, atos bons e atos maus. Esses atos bons e esses atos maus têm que ter um correspondente no plano anterior, que por sua vez tem que ter um correspondente no plano anterior, que por sua vez tem que ter um correspondente no plano anterior, assim por diante. O que significa? O Deus Supremo, que na verdade é tudo, né? Esse Deus tem que ser simultaneamente bom e mau. Tem que ser simultaneamente belo e feio. Tem que ser simultaneamente mentira e verdade. Tem que ser simultaneamente tudo. Para poder ser tudo, ele tem que ser autocontraditório. O erro aqui está onde? Está em violar o princípio chamado princípio da não contradição. Princípio lógico absolutamente central e sem o qual não é possível raciocinar. Esse princípio você pode violar pela fantasia, pela imaginação, sempre. 90% das histórias, por exemplo, violam o princípio da não contradição, não precisam do princípio da não contradição.
Mas se eu quero raciocinar logicamente, eu tenho que usar o princípio da não contradição. E o princípio da não contradição diz: uma coisa não pode ser ela mesma e outra ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. O panteísmo diz: Deus é tudo e tudo é Deus. Portanto, opostos totalmente contraditórios, né, têm que estar presentes simultaneamente em Deus. Se Deus é, ao mesmo tempo, o seu oposto, então ele não é Deus. O sistema destruiu-se a si próprio. E o próprio materialismo, com todo o seu caráter científico e filosófico superficial, viola o princípio da não contradição, o aspecto mais básico do pensamento lógico racional. Portanto, quer dizer, o panteísmo tem uma estruturação interna, uma contradição de fundo que o torna vulnerável. Por isso, né, muitas vezes o panteísmo é representado como uma serpente que morde a própria cauda, né, o chamado Uroboros. Né? Por isso que existe uma segunda variante do panteísmo que tenta responder a isso, que é o seguinte: o Deus Supremo gera duas imagens de si. Uma, que é uma espécie de negativo fotográfico dele, mas é uma imagem dele. E a outra, que é o positivo fotográfico dele. Todos vocês lembram que existe filme em negativo. É pré-histórico atualmente, mas sabem que se você tira uma fotografia em filme, ela vai aparecer com as cores todas invertidas. O que é claro aparece escuro, o que é cinza aparece com o tom oposto de cinza e assim por diante, né? Inclusive, se tem com alguns programas, se pode produzir isso na tela de um computador, o negativo fotográfico da imagem que você está vendo. E o positivo. Então, esse negativo seria a fonte do mal, da feiura e da mentira. E o positivo seria a fonte de todo o lado. Isso é o que é representado pelo Yin e Yang, que são duas serpentes, né, que mordem, respectivamente, a cauda da outra. É um Uroboros duplo. Né? A serpente branca, estilizada, simplificada, né, é a serpente da luz, da verdade, da beleza, do bem. Mas tem em si um pontinho negro, que é um pontinho que é representativo da sua imperfeição. A serpente da treva, da escuridão, da mentira, da feiura e do mal, né? Essa serpente também traz em si um ponto branco, que é o ponto de bem que há nela, né? Do mal pode sair bem, do bem pode sair mal. E, por outro lado, em volta do Yin e do Yang, estrutura-se toda a realidade externa em camadas de cebola. Né? Isto, por sua vez, também viola o princípio da não contradição, porque, queira ou não, o Deus Supremo, do qual surgem a imagem positiva e a imagem negativa, tem que ser ao mesmo tempo belo e feio, bom e mau. A solução não soluciona o problema. Né? Então, esse é o primeiro tipo de religião, o panteísmo genérico e o panteísmo dualista. Né? O panteísmo dualista separa os dois aspectos, mas separa num nível inferior. Panteísmos dualistas foram o zoroastrismo, derivado do zoroastrismo, o gnosticismo, que foi uma religião que infernizou bastante a vida do cristianismo no começo, o catarismo, que é uma forma de gnosticismo medieval, e de vez em quando algumas seitas que surgiram, mas foram desaparecendo. Né? Ou seja, quer dizer, praticamente hoje não há mais religiões dualistas, há resquícios
principalmente New Age, que tendem a considerar a coisa pelo viés yin e yang e tal, né? Quer dizer, é famoso tal, mas ninguém realmente tenta montar um sistema lógico compreensível que funcione assim. E a segunda versão é extremamente simples, né? É que Deus não gera, não emana, não faz, digamos, não cria uma imagem, não gera uma imagem de si próprio que permanece nele, né? Mas constrói fora de si um universo. No primeiro caso, é a analogia de um homem que pensa e o seu pensamento permanece dentro dele. As imagens que ele produz permanecem dentro dele. As imagens que a imagem que ele tem de si produz permanecem dentro dele, etc, 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 etc. Tanto assim que é um provérbio hindu que diz: enquanto Brahma sonha, os deuses são. A segunda forma, que podemos chamar de monoteísmo, e que está associada à revelação, que eu já mencionei de passagem na primeira aula, né? Esse Deus, ele não gera uma coisa que vai permanecer dentro dele, mas ele vai, como um artista, criar uma imagem dele que tem leis próprias e segue uma sequência própria. Ele cria, ele faz, ele constrói. Nele permanece o blueprint, o projeto geral daquela coisa que ele vai criar, né? Mas, beleza, aqui vocês têm um afresco da Catedral de Monreale, na Sicília, né, que representa esse processo, como Deus montou o universo, tudo bem, há várias camadas, como vocês percebem, isso é uma herança, digamos, algo que se recebeu do panteísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aqui os corpos celestes que ele vai pondo e ajustando no seu devido lugar. Aqui, nessa imagem medieval, né, Deus tem o rosto de Cristo. Cristo como o verbo, o pensamento, a sabedoria de Deus, né? E Cristo com um compasso mede o mundo, ou seja, estrutura o mundo logicamente e racionalmente. As duas religiões têm formas diferentes, totalmente diferentes, de venerar a Deus. Primeiro, né, as religiões modernas, panteístas, as que existem hoje, têm uma origem totalmente mítica. Nenhuma delas tem sequer o desejo de dizer que surgiram em alguma época histórica, né? A única exceção seria mais ou menos o ateísmo, mas o ateísmo fica também perpetuamente tentando provar que o ateísmo é a situação original da humanidade, contra todas as evidências que vimos na aula passada. Ao passo que as religiões monoteístas que existem, houve várias tentativas de passar do panteísmo para o monoteísmo, né, ao longo da história. Por exemplo, a reforma do faraó Akenaton no Egito, né? Por exemplo, uma corrente que tentou tirar filosofia a partir do hinduísmo, persistiu durante a Idade Média, mas hoje é totalmente minoritária, se não desapareceu inteiramente, né? Mas, então, as religiões monoteístas que nós conhecemos hoje não surgiram do panteísmo, pelo contrário, surgiram daquilo que possivelmente é a forma original de consideração do sagrado e que vimos na aula passada. É um Deus pessoal, que cria o universo e dentro do universo a humanidade. Cria significa, ele faz praticamente um projeto de engenharia e faz uma grande construção,
né? E isso está consignado numa época inteiramente histórica em que já havia escrita e que é testemunhado por dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas. Há um processo histórico que pode ser acompanhado passo a passo, né? E, portanto, não nasce numa forma mítica ou numa origem mítica, não tem origem nas narrativas míticas originárias, embora aproveite algumas narrativas míticas originárias, né? Mas foi construído num plano que é escrito e racional. Então, isto é chamado de revelação, ou seja, uma aproximação de Deus que quer falar com o homem. No primeiro caso, você tem um leque de maneiras de adorar o divino. O divino tanto pode ser pessoal quanto pode ser impessoal, né? O divino é tão distante, tão superior ao ser humano que não se entende realmente a sua situação, especialmente no estado de burrice que temos enquanto estamos encarnados, né? Portanto, quer dizer, não há um acesso real ao divino. Então você faz gestos simbólicos que te põem toda a sua vida em contato com o divino, mas ao mesmo tempo são apenas gestos simbólicos para representar a Deus. A origem dos livros sagrados, primeiro, não há um cânon de livros sagrados, ou seja, não há um número conhecido de livros sagrados, pode haver inúmeros. A origem deles se perde no tempo, não se sabe quando foram escritos, também não há interesse em saber. Claramente foram escritos por homens, mas são uma manifestação de sabedoria. Então, a religião consiste em gurus isolados que ensinam grupos de discípulos. Portanto, você tem uma imensa divisão em correntes, que nem o ateísmo atual. Basta você observar, tem os grandes ateus que têm os seus discípulos e seguidores, né? Mas não há nenhuma unidade no movimento ateu. No panteísmo hindu, você tem, em geral, ritos, sobretudo ritos que ajudariam a alma a encarnar ou a não ter mais que encarnar e começar o processo de reascensão de volta para o divino originário, né? O hinduísmo é isso, você tem uma série de ritos muito simpáticos, amáveis, sacrifícios florais, sacrifícios de frutas, um monte de prescrições de saúde, vegetarianismo, etc. e tal. E, em geral, todas essas coisas são uma maneira não tanto de venerar o divino em si, mas de venerar o divino em você e, através disso, fundir-se com a totalidade do real, que é, como dito, simultaneamente divina e humana, né? Não existe secularismo também, por exemplo. Não existem regras próprias para o mundo. Por isso mesmo, quer dizer, as ciências não puderam nunca surgir num contexto panteísta, tiveram que surgir num contexto cristão. Porque se Deus projetou o mundo e tem um projeto de engenharia que funciona no mundo, então é possível estudar esse processo de engenharia e, a partir desse projeto de engenharia, dá para ter uma certa ideia do que está na mente de Deus. Então, as ciências nasceram dentro do contexto cristão como uma forma indireta de, através das obras de Deus, conhecer um pouquinho da mente divina. E a revelação é o outro braço pelo qual podemos ter conhecimento direto da mente divina. Só que aí você precisa de um elemento de autoridade que faça duas coisas, que faça a distinção entre este livro antigo é divino, a origem última dele é divina. Foi escrito por um homem, mas esse homem teve inspiração divina. E este outro livro foi escrito por um homem de muito boa vontade, mas esse livro não é divino. Então você tem que ter um cânon, e esse cânon tem que ter um número limitado de livros que são sagrados, que podem ser usados para a instrução humana, né?
que acontece, portanto, nas religiões monoteístas, você tem um conjunto de livros que são chamados de Sagrada Escritura. Todos livros surgidos em época histórica, todos livros escritos, né? Ao contrário dos livros védicos, por exemplo, que são os livros sagrados do hinduísmo, eles foram escritos numa época histórica cuja origem já se perde no tempo. Eles não têm datação. A datação foi feita por nós mais recentemente. E narram fatos que se deram atemporalmente, antes do tempo, né? Essa é a ideia. Pelo contrário, as Sagradas Escrituras judaicas, cristãs e islâmicas, né, e que são as religiões que estão passo a passo conquistando o mundo, essas Sagradas Escrituras são as que têm um determinado número, que isso é aceito como revelado, e elas nascem em tempo histórico e, com a única exceção dos primeiros capítulos do Gênesis, narram aquilo que aconteceu em tempos históricos, né? Potencialmente comprovável, nem tudo está comprovado externamente pelas ciências, mas há um avanço notável nessas coisas aí todas. Os ritos são definidos. No Antigo Testamento, Deus define ritos muito claros para os judeus. No Novo Testamento, define uns poucos ritos centrais, né? Basicamente, aquilo que nós conhecemos como missa, né? Aquilo que nós conhecemos como oração e aquilo que nós conhecemos como sacrifício. Sacrifício faz parte de toda a adoração religiosa. Mesmo no ateísmo, você tem necessariamente que realizar sacrifícios. Pensem no trabalho imenso que as mulheres têm para se apresentarem de uma maneira materialisticamente mais bela, né? Pensem no trabalho infinito, né, que as pessoas têm para conservar a saúde, academias que não acabam mais, etc. e tal. Quer dizer, mesmo o ateísmo exige um imenso sacrifício dos seus servos, né, para poderem venerar a sociedade, o governo, as outras pessoas e, sobretudo, o próprio umbigo, no sentido da sua própria santidade. Assim, de passagem, só para comentar, vocês podem dar uma olhada para num curso breve, pago, que detalha um pouco mais e fala um pouco sobre o espírito, sobre o modo de viver esses dados básicos do cristianismo, né? Chama-se Assombro e Desilusão e o link vai estar abaixo aqui da descrição dessa aula no YouTube, né? Muito obrigado e até mais.